Olá, estou de volta agora para falar com vocês sobre os operadores. Os operadores são símbolos que a gente vai utilizar para escrever expressões, né? Aqui na programação, as expressões podem ser matemáticas, que são aquelas que a gente estudou na escola, que levam em sinais de mais, menos, etc. Podem ser expressões lógicas e expressões relacionais. Vamos dar uma olhada então na tela para a gente ver quais são esses operadores que a gente vai usar para construir as expressões. O primeiro operador é o operador de atribuição, que é o sinal de igual. Vejam que quando a gente usa o sinal de igual, a gente vai querer guardar algum valor numa variável. Então, nesses exemplos, eu tenho soma, o sinal de igual, 0. Como é que a gente lê isso em programação? A gente lê soma recebe 0. Então, a gente não diz que soma igual a 0, a gente diz soma recebe 0. Embaixo, a gente tem a variável trabalha, que recebe true. Então, ela é uma variável do tipo lógico, lembram que falamos dele? E, por fim, a gente tem a variável nome, que recebe Tomás. Então, muito cuidado que esse operador, um sinalzinho só de igual, ele não é usado como comparador de dois valores. Eu não posso usá-lo para testar se 7 igual a 5. Um sinal só de igual, ele é usado para guardar valores em variáveis. Ele é um operador de atribuição. Agora vamos ver os operadores matemáticos. Eu coloquei 5 operadores, dos quais 4 a gente já está muito familiarizado, porque a gente aprendeu lá na aula de matemática, né? O primeiro é o sinal de mais, que é a soma, o sinal de menos para subtração. Na programação, a gente vai usar a barra para divisão e o asterisco para multiplicação. Então, na matemática, a gente usa o x, né, ou o pontinho para multiplicação. Na programação, não. A gente vai precisar usar o asterisco para multiplicação. E um operador que eu coloquei aqui, que aí a gente não usou na matemática, é o operador que me retorna o resto da divisão. A gente chama ele de módulo, operador de módulo. Então, o que ele faz? Observe esse exemplo no qual eu digo, resto recebe 21 módulo 2. Ele vai fazer a divisão de 21 por 2 e vai ver qual é o resto dessa divisão. Então, quando eu divido 21 por 2, eu tenho o resto 1. Então, a variável resto vai guardar 1. Você pode estar se perguntando para que eu quero saber o resto de uma divisão. Você vai querer saber, por exemplo, se você quiser dizer se um número é par ou ímpar, para construir um algoritmo que diga se o número é par ou ímpar. Todo número par tem resto 0 quando dividido por 2. Então, se você precisar fazer um algoritmo com essa finalidade, você certamente vai usar a operação de módulo, ok? Agora vamos ver os operadores relacionais. Os operadores relacionais, como o nome sugere, eles vão avaliar a relação entre dois elementos. Então, eu testo, por exemplo, se 8 é maior que 5. Em programação, isso vai ser verdadeiro ou falso, ok? Então, quando eu tenho um operador relacional avaliando dois elementos, o resultado da avaliação ou será verdadeiro ou será falso. 8 maior que 5, verdadeiro. Menor, 201 menor que 13, falso. Maior ou igual, menor ou igual. Esses dois, maior ou igual e menor ou igual, eles são dois caracteres, ok? É o sinal de maior seguido do sinal de igual e é o sinal de menor seguido do sinal de igual. E observa que agora, se eu quiser comparar se dois números são iguais, por exemplo, eu vou usar dois sinais de igual. Lembra que a gente falou há pouco que um sinal de igual é a atribuição? É para eu guardar um valor numa variável? Tá, e se eu quiser comparar dois números, por exemplo, e descobrir se eles são iguais? Aí você vai usar igual, igual. São dois sinais de igual, um seguido do outro. E por fim, o diferente de, que é o sinal de exclamação, seguido do sinal de igual. Eles dois juntos vão avaliar a relação de diferença. Então, 90 diferente de 80, isso vai resultar em verdadeiro ou falso? 90 diferente de 80, verdadeiro. Os próximos operadores são os operadores lógicos, né? Eles são também muito importantes porque quando a gente começar a fazer teste de seleção, quando a gente começar a avaliar condições, pode ser que eu tenha mais de uma condição para avaliar para poder decidir o que eu faço.
e aí a gente vai precisar usar os operadores lógicos para nos ajudarem nessa avaliação. Então, nós temos 3 operadores, o operador e, o operador ou e o operador não. Então, esses operadores, eles avaliam valores do tipo verdadeiro ou falso. Então, verdadeiro e falso, isso vai dar falso. A gente mais para frente vai ver que o operador lógico e tem uma regra. Ele só vai resultar em verdadeiro se os 2 valores que eu avalio forem verdadeiros. Então, aqui um é verdadeiro, o outro é falso, o resultado disso é falso. Já o operador OU, que são 2 caracteres de pipeline, o E são 2 caracteres de E comercial, o OU 2 de pipeline. Ele vai ser verdadeiro quando um dos 2 valores for verdadeiro, ou, se você preferir, ele só vai ser falso quando os 2 valores avaliados forem falsos. Então, aqui eu tenho false ou true, isso vai ser true, que é verdadeiro. E o não é a negação do valor. Então, não verdadeiro é falso. E não falso seria verdadeiro. Agora vamos passar aos operadores de incremento e decremento. Incrementar em programação significa somar mais 1. E decrementar é subtrair 1. Então, se você faz a instrução contador mais, você está fazendo o que está escrito ao lado. Está fazendo contador recebe contador mais 1. Ou seja, está pegando o valor que já está no contador e a ele somando mais 1. Então, se contador vale 5, quando você faz contador mais, ele passa a valer 6. E contador menos vai fazer a subtração de 1. Então, se eu tenho contador valendo 6 e faço contador menos, eu tenho, então, o contador valendo 5. O que equivale a fazer? Contador recebe contador menos 1. Luciana, posso escolher como eu vou escrever? Pode, mas é muito comum que os programadores utilizem mais e menos. Então, o ideal é que você se familiarize com esses operadores e pelo menos compreenda o que eles querem dizer. E os operadores especiais de atribuição, eles efetuam uma operação matemática e atribuem o resultado da operação. Então, eu tenho mais igual, menos igual, asterisco igual e barra igual. Então, o que eles fazem? Na verdade, eles fazem 2 coisas. Eles fazem uma operação matemática e guardam o resultado dessa operação na variável. Então, se eu digo soma mais igual a 5, eu estou dizendo que soma vai receber o valor que ela está armazenando mais 5. Então, imagina que soma está guardando 2. Soma mais igual a 5 vai guardar 7 em soma, né? Então, o 2 que já está lá, mais 5, 7. E aí, soma passa a valer 7. Resulte abaixo, resulte menos igual a 10, é o mesmo que dizer que resulte recebe o valor que está armazenado nele, menos 10. Então, vamos imaginar que resulte esteja guardando 50, o número 50. Resulte menos igual a 10 vai fazer com que resulte passe a armazenar 40. Abaixo a gente tem juros multiplica igual 4,5. O que é isso? Eu pego o valor que já está na variável juros e multiplico por 4,5. Vamos imaginar que juros esteja armazenando 2. 2 vezes 4,5, 9. O novo valor da variável juros será 9. O mesmo a gente faz em divisão. Eu pego o valor que já está na variável divisão, divido por 2 e guardo o resultado na variável divisão. Então, vamos imaginar que divisão contenha o valor 10, eu divido 10 por 2 e armazeno na variável, que faz com que divisão passe a valer 5. Então, vejam que os operadores, né, em princípio pode parecer muita coisa, né? Ai, Luciana, tanta coisa para eu guardar. Mas você vai ter facilidade para aprender esses operadores, porque a gente vai fazer muitos exercícios e você vai utilizá-los nos algoritmos e nos programas que a gente vai desenvolver ao longo da disciplina. Então, agora pode parecer assim muita coisa, mas você vai ver que à medida que os problemas forem sendo propostos e você precisar usar esses operadores, eles vão ficar bastante claros e você vai conseguir
conseguir usar sem dificuldade, ok? Até o próximo vídeo.